Sem enrolação, vamos pro primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, o link tá aqui na descrição. Al Hilal, o time do Jorge Jesus, já campeão da Liga da Arábia Saudita, vem jogar aqui fora de casa, porém a gente conhece o estilo do Jorge Jesus, a gente conhece o estilo do técnico e ele dificilmente deve já jogar a toalha. Quer bater recordes, quer fazer gols, quer ganhar fora de casa. Aqui a gente acha interessante aqui over 1,5 FT e também o Lei Casa. Al Hilal é um time que vem muito bem fora de casa, vem muito bem no campeonato, primeiro colocado isolado. E como que a gente faz isso daqui valer a pena? A gente consegue ver aqui no nosso painel interativo, né? Todos os jogos das 13 ligas analisadas, você consegue selecionar qualquer time aqui, qualquer jogo, e aí você já vai ver a tendência comportamental de todos os jogos. E aí, se a gente colocar aqui Al Hilal, existe uma tendência de Lei Casa e também uma oportunidade de Lei 2-2. Se você não sabe, também a gente tem vídeo aqui no canal explicando. Vamos para o outro jogo, Hoffenheim e Leipzig. Leipzig precisa brigar para a classificação da Champions League, é um time que precisa da vitória e o Hoffenheim não está brigando por muita coisa, vem muito mal aqui dentro de casa, uma média de pontos inferior a 1,5, que eu acho interessante aqui, over 2,5, pelo fato do Leipzig precisar do resultado, ele vai precisar ir para cima, e também o Lei 2-2. Vale lembrar aqui que o Hoffenheim é um time que dificilmente marca primeiro, é uma posição que você deve ficar aqui mais confortável, e o Leipzig tem a tendência de marcar primeiro. São dois times aqui com grande incidência aqui de over 2,5 aqui, 90% dos últimos 10 jogos, 70% dos últimos 10 jogos do Leipzig, over 2,5, pode ser uma entrada bastante interessante aqui, e a gente dificilmente faz, tá? Vamos para o outro jogo aqui, Al Nassr e Al Wahda. Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo. Por mais que o campeonato já esteja decidido, a gente também conhece o perfil. O time do Cristiano Ronaldo deve ir para cima, ele quer marcar gols, ele quer bater recorde. Over 1,5 pode ser bastante interessante aqui e também Lei fora. O Lei 2-2 também parece bastante interessante aqui. Se a gente for ver aqui no painel, o Al Nassr ele vem aqui com uma média de pontos aqui absurda, vem aqui com ambas marcas bastante interessante, porém esse outro Al Wahda fora de casa não é um time com muito potencial, né, para brigar com o Al Nassr. Então o Al Nassr deve vencer esse jogo facilmente. Um Lei Casa e também Lei 2-2 pode ser bastante interessante. Você só tem um aqui 2-2. E se você quiser também, a gente tem a nossa base de dados. Aqui você pode selecionar e você vai entender todas as tendências aqui desse time, né? E você tem tudo isso daqui em Excel também, né? Você tem aqui por time, você tem as informações aqui por time. Se você quiser selecionar o Arsenal, se você quiser selecionar o Al Hilal, você pode quiser, tá bom? Isso daí só no nosso grupo, bom? Vamos para o outro jogo do dia, Real Madrid e Cádiz. Real Madrid veio aqui com um empate fora de casa na Champions League, um empate bom, porque agora o Real Madrid vai decidir no Santiago Bernabéu. O over 1,5 pode ser bastante interessante, a odd ainda está muito esmagada. O Lei Cádiz acho muito factível. O Cádiz é um time que tem uma média de pontos aqui inferior a 0,5 fora de casa. O Real Madrid vai jogar em casa, por mais que seja com o time misto, caso o Ancelotti queira poupar os seus titulares, tem muita gente querendo vaga no time titular e mostrando que não deveria estar na lista de dispensa. E também o Lei 2-2 pode ser bastante interessante, tá bom? Vamos agora aqui para mostrar para vocês o que é a Betfair Exchange, né? Onde a gente faz lei, onde a gente faz back, é a maior exchange do mundo, onde vencedores são bem-vindos, tá? É parceiro aqui do canal, onde você depositando seus primeiros R$200, você tem R$200 de bônus, tá? No link aqui na descrição. Betfair Exchange, onde você compete contra outras pessoas, e a Betfair Sport, que é uma casa de apostas tradicional. Confere aqui no link aqui, que é bastante interessante. Vamos para o outro jogo, Girona e Barcelona. O Girona vem aqui como azarão, era a sensação, né? Agora vendo uma race bastante. O Barcelona vem segundo colocado, não está brigando por mais nada, porque já se classificou para a Champions League e não consegue mais brigar pelo título, só com um milagre, a gente sabe que é improvável.
Eu vou de lei goleada Barcelona e também over 1,5 FT. O Barcelona, ele tem goleado aqui pouco, e o Girona também tem goleado e tomado poucas goleadas. E aí vale lembrar que over 2,5 FT só em 60% dos jogos para ambos os lados, tá? Ou seja, os times eles não estão marcando muitos gols, tá? Você vê aqui a média de gols do Girona é inferior a 4 e a média de gols do Barcelona é próximo 3. Coeficiente de variação aqui bastante interessante, então lei goleada Barcelona, ou seja, se o Barcelona vencer marcando 4 gols ou mais, aí você tem head. Se o Barcelona vencer 3-0, 2-0, 1-0, você não tem head nessa entrada, tá bom? Vamos para o outro jogo aqui, Inter Miami, time do Messi e New York Red Bulls, over 1,5 FT, muito interessante, o time do Messi tem sido muito agressivo e MLS, né, como é o padrão, tem uma tendência grande de over 1,5. Aqui, New York Red Bulls vem 80% dos últimos 10 jogos também. E também lei fora, né? O Inter Miami, se jogar completo com Messi, com Suárez, com Alba, com Busquets, não tem muito fugir, tá bom? O campeonato ainda tá no começo, a gente ainda não sabe quais as condições dos jogadores principais. Se o Messi não jogar, essa odd aqui vai mudar completamente. Agora, se o Messi jogar, essa odd é capaz de manter até o final do primeiro tempo, mesmo caso o jogo termine 0-0 no primeiro, tá bom? Vamos pro outro jogo, Chaves e Porto. Porto vem como favorito aqui, over 1,5 FT. Porto precisa da vitória apenas para garantir a classificação na Champions League ou na parte de repescagem da Champions. Está muito entre esporte, tá? Over 1,5 FT, acho bastante interessante pelo fato de que o Porto precisa da vitória e o Chaves é um time muito fraco, time que tem uma média de pontos aqui inferior a 1 jogo em casa. O lei casa pode ser bastante interessante, ou seja, se o Porto vencer ou empatar da Green, e também o lei 2-2. E falando em lei 2-2, a gente também manda no grupo lista todos os potenciais jogos de lei 2-2 pode ter, tá? Agora a gente mandou do dia 3 ao dia 5, você consegue ver aqui todos aqui na palma da sua mão. Normalmente a gente manda da terça-feira até domingo, tá? Ter uma flexibilidade. Vamos para o outro jogo aqui, Sporting e Portimonense. Sporting precisa vencer para assegurar o título, que já está muito próximo. Over 1,5 FT, lei fora e também lei 2-2. Lembrando que o Portimonense é um time que dificilmente marca primeiro, tá? Então é uma situação que pode ser bastante interessante e os dois times aqui têm uma grande incidência de over 1,5 e a média de gols aqui do Sport é absurda. O Sport vem muito bem. Outro jogo agora, a Premier League, né? O bicho tá pegando lá. Manchester City e Wolves. Manchester City, time do Guardiola, final. Quando você for ver a race do Manchester City nos últimos jogos, então, ó, over 1,5 FT, tem muito como fugir. Lembrando, isso daí não é tip, tá? Isso daí é comportamento que a gente espera. A gente faz o cruzamento com a odd oferecida da Betfair e a odd que a gente acredita que é histórica, né? Baseada lei fora, ou Manchester City vence ou vitória da Green. É uma odd extremamente alta, mas por ser um Manchester City é entendível e também lei 2-2. O Wolves é um time que marca primeiro e o Manchester City, eu acho, é que ele vai pegar esse título do Arsenal sem muito esforço, tá? O Arsenal precisa que o Manchester City empate, marque poucos gols para conseguir sonhar com o título. O Manchester City, que tem um jogo a menos, vencer todo, já era pro Arsenal. E a gente sabe que o Arsenal tem um K. O Arsenal, eu acho que vai tentar fazer sua parte. Over 1,5, acho que é bastante interessante aqui, 80 dos 10 jogos, assim como o Bournemouth nos últimos 10 jogos. E também um lei Bournemouth, ou seja, lei fora, também parece ser uma entrada bastante interessante. E aí vamos para o outro jogo, PSV e Sparta Rotterdam. PSV também já campeão holandês praticamente. Over 1,5 é um time que não tem desacelerado. Lei Sparta Rotterdam e lei 2-2 pelo fato de que o Sparta Rotterdam é um time que facilmente marca 47% dos jogos, enquanto o PSV marca primeiro em 93% dos jogos, né? Então não tem muito o que a gente fugir. Feyenoord, que é o segundo colocado, de novo brigando pela zona de classificação da Champions League, praticamente já assegurada. Over 1,5 também é interessante, mas vale lembrar, ó, o Feyenoord não é um time com tanta incidência de over 1,5. O que leva a entrar aqui no over 1,5? É um time que vem numa sequência boa, enquanto o PEC Zoli, ele vem aqui com uma sequência bastante estável, não tá brigando por nada. O Feyenoord tá jogando em casa, pode ser um dos últimos jogos para jogar na frente da sua torcida, deve ir para cima, acho que tem bastante valor. Vamos pro outro jogo agora,
Campeonato inglês briga para a League, Aston Villa tá assombrando Tottenham, assombrando o Liverpool, né? Talvez pegando a vaga, né, da Champions League. O Aston Villa tá muito bem nesse campeonato, mas eu não acho que o Brighton vai tomar a goleada. O Brighton tá com uma odd aqui de 2,56. Normalmente é difícil um time que tem uma odd de 2,52, que no caso é o Aston Villa, golear. E o over 1,5 FT pode ser interessante, muito mais por conta do Aston Villa e não do Brighton, tá? O Brighton, ele tem uma média de gols aqui de 3 e over 1,5 em 70% dos últimos 10 jogos, enquanto o Aston Villa tem 100% dos últimos 10 jogos meio e uma média de gols aqui de 3,4. O que me deixa mais tranquilo é que os dois times aqui têm um coeficiente de variação aqui abaixo de 0,5, 0,55. Então isso me deixa bastante tranquilo. Vamos para o outro jogo. Campeonato Turco, também decisão de título. Galatasaray e Sivasspor. Galatasaray já praticamente campeão, precisa só vencer agora e assegurar esse título. Over 1,5 e também o Lei Sivasspor. Não tem muito como fugir. Galatasaray vem perfeito dentro de casa, nenhuma derrota dentro de casa, primeiro colocado na classificação geral, média de gols enorme, não tem muito como fugir. O Icardi, o Furazói vai ganhar. E aí Konyaspor e Fenerbahçe, que está brigando contra o Galatasaray, vai jogar na segunda-feira, né? 6. E aí over 1,5 e também lei casa. Pelo fato de que o Fenerbahçe precisa da vitória para segurar a classificação da Champions League e também precisa da vitória para pelo menos dar um pouco de medo lá no Galatasaray, né, Então, esse daí é o último jogo que a gente está analisando. Se você quiser isso daí na palma da sua mão, tem o grupo VIP aqui, R$ 7,99 por mês, você vai ter acesso aos painéis, nossa base de dados interativa, a nossa base de dados que você quiser, com ela analisar da forma que você quiser e também nossa lista de lei 2 a 2, tá bom? Se você gostou, deixa um like, se você não gostou, deixa um dislike, forte abraço.